Boa tarde a todos. Hoje é 31 de agosto. A gente está aqui no nosso grupo de estudos e, por sugestão do professor Sérgio Câmara, a gente leu alguns textos do Kafka e vamos conversar um pouquinho sobre esses textos hoje. Vamos começar? Espera que tem gente aqui querendo entrar. Bom, você estava falando, né, Sérgio, a coisa do corpo, que a gente começou a trabalhar sobre esse viés, né? E aí a Maria Capitolina, na última apresentação, trouxe aqueles estilos de filmes, né? E você propôs que nós lêssemos alguns contos do Kafka e todo mundo achou maravilhoso. E agora você estava falando nessa questão do objeto, né? Quando você parou aí, que eu te interrompi. Foi. A Maria lembrou um conto que eu não deixei na seleção, eu não selecionei, que é um conto que tem como título Preocupações de um Pai de Família, né? Que é um conto a respeito de uma casa que parece tudo ordenado, como sempre em Kafka, e do nada surge um ser ou um objeto, né, que parece um novelo, não é isso, Maria? E aquilo ali circula pela casa inteira, como se fosse uma existência fantasmal mesmo, né? E eu tenho a impressão que esse conto, né, pode servir de porta de entrada, embora não esteja aqui, né, elencado aqui, mas isso também pode ser o nosso toque charmoso e kafkiano, né, do encontro, né? O conto que não foi selecionado é o conto que nós vamos começar a falar. Então, por quê, né? Ele pode ser uma espécie de emblema da obra do Kafka, né? Que a obra do Kafka é um pouco essa figura, esse Odradek, né? Que a gente não consegue resolver, né? Esse ser que a gente não sabe se está vivo ou se é um objeto, né? Mas que assombra. O que ele assombra? Ele assombra o cotidiano daquela família, né? Ele perturba aquela ordem, né? Que sem ele estaria tudo bem. Mas ele justamente é aquilo que está meio que encrencando a situação, né? Eu lembro, por exemplo, da Metamorfose, né? Talvez a obra mais conhecida do Kafka, né? Junto com o Processo, que a Metamorfose, o Gregor Samsa é isso, né? É uma obra muito conhecida que ele se transforma a princípio, né? A expressão já é leviana dizer que ele se transforma, né? Mas nós o imaginamos, a partir do relato do Kafka, né? Como se fosse um inseto ou algo assim. Né? E a família se acostuma com aquela existência, né? Que é bizarra, que é estranha, né? Do ponto de vista daquele cotidiano. Mas aquilo vai sendo, de certo modo, se tornando habitual, sem deixar de ser para aquela família uma encrenca. Tanto que, quando esse livro, né, da figura do Gregor Samsa, parece que tudo corre bem na família. Então, o Odradek é um pouco isso. Eu tenho a impressão que o Kafka tem sempre alguma coisa que está meio quebrada, que está meio rompida. Né? E que essa ruptura a gente não consegue resolver. Talvez por isso eu tenha sugerido o Kafka aqui para o nosso grupo, porque a gente vem discutindo já há algum tempo o tema do corpo, mas também o tema do corpo que aparece nessa chave da representação. E eu acho que o Kafka nos desafia justamente sobre a representação. Né? Que obra de arte é essa? Né? Como é que a gente pode representar isso? O que é que narra um conto do Kafka? Né? Então, tomar o Preocupação de um Pai de Família, né, como uma porta de entrada, é talvez reconhecer aqui que todos os contos de Kafka eles parecem que funcionam como uma remissão contínua. É como se num pequeno conto eu pudesse ler o processo, né? Ou como se o castelo já estivesse contido também numa fábula que ele escreveu. Né? Isso mostra que, ao contrário de um autor muito contraditório, coisa do gênero, as pessoas acham ele meio estranho, eu acho de uma coerência extraordinária, né? Do ponto de vista ao menos formal. É só do que a gente pode falar sobre isso. Né? Se eu estou dizendo que a representação é quebrada, né? Mas eu posso admitir que, do ponto de vista formal, eu tenho um conto, como dizia o Borges, em meia página com Kafka. Né? E esse conto em meia página, né, mostra esse universo, né, que eu posso reencontrar num romance do Kafka. Os romances são todos inacabados, né? Os 3 romances. Mas eu posso reencontrar no universo do romance, né, aquele que ele miniaturizou ali em meia página. Isso eu acho extraordinário. Né? Isso é uma questão mesmo, um elogio à técnica dele, na técnica de composição.
né? Que é disso que eu estou falando em primeiro lugar. Assim. Também não preparei nada, assim, estou falando muito espontaneamente. Né? Selecionei os textos, alguns que eu não leio há muito tempo, e passei para vocês. Vejam o que, é que vocês têm a dizer, então. É isso que você falou, acho que tem tudo a ver. Um texto, ele parece que está vinculado ao outro por uma questão formal, né? É como se todos eles tivessem um vínculo, né? Assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas tem tudo a ver isso que você falou. Essa série de fragmentos, nem fragmentos, eles são continhos, né? Que você selecionou para a gente, por exemplo, você vai indo um depois do outro e parece que você está assim, parece até a mesma história quase, entendeu? Porque as questões são parecidas, apesar de serem totalmente diferentes umas das outras, né? Talvez, Renata, pareça a mesma história, porque se você parar para pensar, tem a ver com isso que eu estou mencionando aqui. Não há propriamente uma história no Kafka a ser Não, contada. Há há um universo, alguma coisa que acontece ali. Tanto que você não tem personagens do ponto de vista do que é um personagem com um adensamento psicológico. Você não encontra um universo psicológico no Kafka, né? Eu costumo não. dizer que isso ele até Aliás, parece, às vezes, foi uma com... coisa. Pode falar. Desculpa te interromper, mas isso foi a coisa que mais me chamou a atenção nessa leitura. Porque há muito tempo que eu não lia Kafka, né? E Eu aí, também. eu lendo aquilo, eu fiquei pensando, gente, como que o sujeito se confunde com o objeto? Não tem mais aquele sujeito moderno, lírico moderno, tem uma confusão entre o sujeito e o objeto. Ele uma hora é sujeito, outra hora ele é objeto. Aquele negócio da ponte, por exemplo, eu ri muito com aquilo. Ele é um objeto, mas ele ao mesmo tempo é um sujeito, e aquilo e ao mesmo tempo tem uma coisa ali que é isso que faz, né, a literatura dele ser uma literatura, na minha opinião, de corpo, é que você se identifica com todos aqueles personagens, entre aspas, né? Você se identifica quando ele é sujeito e quando ele é objeto, assim, esse limite entre o sujeito e o objeto é muito tênue, né? Mas, mas essa identificação, ela tem que ser muito cuidadosa, porque assim, se eu estou dizendo que ele ele não dá pistas para esse tipo de leitura psicológica, né? Essa identificação pode se tornar uma coisa solipsista, né? Tipo assim, você está vendo ali, está girando em torno, mas o Kafka está falando de uma coisa. Acho que o Walter Benjamin falou um pouco sobre isso num texto que ele escreveu 10 anos depois da morte do Kafka, né? Aliás, o nome do texto é esse, 10 anos da morte do Kafka. Foi um dos primeiros críticos a prestar atenção no Kafka, o Benjamin, né? Tem esse mérito, né? E ele dizia isso, que o Kafka parece uma coisa meio cósmica, né? Parece que ele não está falando diretamente dos nossos dramas mais burgueses, mais aqui para usar a linguagem da época do Benjamin. Mas isso não tô falando isso para que a gente faça aqui uma espécie de culto, de um cultismo, né, da obra, da genialidade, nada disso. Isso volta para a questão da técnica, né? E volta para a questão também, talvez de uma brincadeira, de uma forma até xistosa, né, que ele tem, de brincar com a questão do mito, da fábula, né? Então ele vai. Você veja uma coisa, vocês sabem que eu sou historiador. Eu não encontro, por exemplo, acontecimentos históricos na obra do Kafka. E isso é impressionante, porque o sujeito viveu a Primeira Guerra Mundial, viveu um monte de coisas. Não tem. Né? Porque esse universo, né, cotidiano, como ele está dizendo, isso não interessa a Kafka, ele reduz isso. Né? Ele faz uma redução tão extraordinária disso, né? O que sobra parece alguma coisa, para usar uma expressão aí do que a gente está trabalhando com o corpo, parece uma pantomima mesmo, de bonecos. E tem dois personagens, né, os ajudantes no castelo, no romance do castelo, são curiosíssimos. O que um faz, o outro faz. Aí o agrimensor, né, ele fecha uma janela, eles entram pela porta, atrapalham tudo. Umas figuras curiosíssimas, engraçadíssimas, que parecem meio assim como se fosse uma existência, né? Mas de uma pantomima, de um boneco. Então, assim, eu acho que isso tem a ver, talvez, com um certo interdito em relação à própria noção de representação, né? Que a gente quer representar tudo, né? A gente precisa de pistas. Lembra aquela coisa do Richard Serra? Que objeto é esse? Que escultura é essa que está no deserto? O que é que ele quis dizer com isso? E a gente vai naquela coisa indiciária, aquela obsessão, né? Que pelo menos desde os gregos a gente brinca, para poder descobrir o que está ali atrás, né? Então, não adianta 100 anos de filosofia recente, não nos livrou da obsessão de saber o que está por trás.
E o Kafka está mostrando rigorosamente que tem nada por trás. Não é? E olha que agora, ele é um autor que você pode ter várias interpretações, né? Uma interpretação mais ligada ao judaísmo, mas eu não faço isso. Não é? Até porque eu li muito Kafka. O Max Brod, não, o melhor amigo dele era um judeu e tal, fez tudo para que deu essa interpretação a ele, mas ele sempre deixou muito claro que isso não é a questão ali, né? Então, eu acho que a gente deve pensar sobre isso, né? O que é que Mas veja significa bem, esse Sérgio, corpo, essa representação? se não tem um sujeito clássico, naquele sentido clássico de Sim. sujeito, não pode ter representação também. Isso é difícil de responder, né? Não é? O que eu posso te dizer é que, pensa só, né? Tem um grande autor, um russo, um teórico chamado Militinsky, né? Que ele escreve sobre o mito, espetacular. E o Militinsky, eu acho que ele tem uma hora que ele fala do Kafka, daqui a pouco eu lembro o nome do livro dele. E ele fala que o Kafka é um mito, é uma forma de produzir um mito como um mito mesmo moderno. Só que é um mito de pé quebrado, ou seja, é um mito que não narra, é um mito que não tem moral no final, é um mito que não ensina. Isso é muito interessante se pensar, né? Ele não deixa uma lição. E o Kafka o tempo todo brincou com a questão dos mitos, né? Reescreveu mitos lá, de Ulisses, das sereias, ele faz muito isso, né? Mas é um mito que não deixa... E quando a gente aprende a questão do mito, e a literatura como um sucedâneo, uma derivação da questão do mito, né? A gente aprende que o mito é aquilo que narra, né? Que conta, né? Que dá um sentido. A pergunta é o que é que conta a obra do Kafka, né? O que é que ela nos diz, né? O que é que Você nós acha podemos que não dizer tem sobre ela? narrativa? Sim, que tipo de narrativa circular é essa, isso que né? eu quero falar. Não, o que é que a Fala, gente... Laurita, fala. Porque assim, eu também acho que não tem um sujeito, eu concordo com isso, portanto não tem uma representação exatamente. Mas, por outro lado, o tempo todo, fazia muito tempo que eu não li o Kafka, eu só tinha lido a Metamorfose quando eu era adolescente, então, assim, foi essa impressão, né, de hoje dos textos. Mas tem uma consciência. É sempre uma narrativa de uma consciência, que eu não sei, não consigo usar outra palavra, que narra o que está com um acontecimento, né? No geral, entre aspas, uma metamorfose. Então, ele não chega a ser um sujeito, porque ele não se constitui realmente como... Pelo menos no sentido do drama aí, clássico, do teatro, sei lá o quê, ou do romance, mas há uma consciência o tempo todo, e a gente se mergulha na consciência desse ser que relata. Entendeu? Toda a narrativa é em torno de uma consciência que está relatando que um é ponte, outro é o macaco. Adorei o macaco. Aí tem o macaco, tem os outros que eu nem me lembro quais são os personagens, assim, os seres, né? Porque não dá para chamar de personagem, mas que tem um ser, entre aspas, bota aspas nisso, relatando uma experiência. Isso acho que tem, é só isso. Eu também acho que tem uma narrativa, sim. Agora, é uma narrativa muito diferente daquela narrativa que a gente está acostumado, como a Laurita falou, do romance, né? Se diz do Kafka que ele não tem aquela figura, não sei mais, acho que o Adorno que diz isso, não tem aquela figura, o Elias Canetti, que não tem aquela figura do narrador que pega na sua mão e te leva, né? Te conduz. Que vai te, como tem, sei lá, um Stendhal, um Flaubert, que vai te levando e você vai vendo, vai te apresentando a cena. Kafka, as coisas acontecem de forma abrupta, pá, né? Caem lá, o sujeito acorda transformado em algo que parece um inseto, a gente julga. Né? Então, mas isso eu acho que é fabuloso, isso tem a ver com a própria técnica que ele desenvolve, né? Que que o sujeito está muito desamparado na literatura dele, né? Porque a ideia do narrador onisciente é o narrador que sabe tudo. Ele vai te apresentando poucos. Ele vai te dando pistas para que você possa decifrar aquilo, revelar ou conferir aquilo algum tipo de interpretação. E o Kafka ele vai puxando o tapete da gente. Né? O romance como processo é exatamente isso, né? Eu tenho um sentimento das coisas que eu li dele, assim, como se a gente sofresse antecipadamente das situações tipo, vai que estão por dar vir. errado, né? Aquele do rato, então, a metamorfose foi dessa forma também, o processo. Eu ia falar uma coisa, só continuando o que eu tinha falado, que assim, que não tem a narrativa clássica, né, de que não tem alguém de fora vendo a cena, não tem
as cenas vistas de fora, né? Que é o narrador. No cinema seria assim, botando em termos de cinema, é só a câmera subjetiva, né? Você só vê a partir do ponto de vista de quem está sofrendo a ação, vivendo a ação, só. Né? E o que é legal que ele faz é que ele põe você junto com ele vivendo aquilo. Isso é muito bom. É só isso que acontece, tudo. Não tem lá fora, não tem assim, alguém vem. Assim, o tempo todo, eu não me lembro na Metamorfose, mas acho que ele conta o que a família acha, né? É ele que fala. Então é curioso, porque se fosse falar assim, de uma forma simplificada, são textos de uma, entre aspas, bota aspas nisso, de um personagem só, né? Onde você é a pessoa, onde você é ele mesmo. Isso que é legal que ele consegue. Você fica... Puta, você entra no filme, né? Falando assim. Você entra na história, você vira macaco, você vira, sabe? É demais como ele faz. Isso é muito legal o que você está dizendo. Eu concordo inteiramente. Porque, assim, ele tem uma coisa, né? Que eu acho que ele aprendeu com o Flaubert. Isso tem muito do realismo do Flaubert, né? Que já entrega a você está dentro da cena. E ele é um leitor de Flaubert, que eu sei. Então, assim, por exemplo, tem um texto dele que eu passei para vocês chamado Uma Mensagem Imperial. Não recordo totalmente, mas ele fala assim: você recebeu uma mensagem do imperador. É você que recebeu. Você, Greta, ele joga você dentro da cena. Né? E você se sente o máximo, que está dentro da cena. Só que você vai vendo, em um determinado momento, tem um mais ali, e você nunca vai chegar, né, a isso. Você nunca vai consolidar a situação da mensagem. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, isso ele tem essa coisa de atrair você. Com a identificação, isso que a Laurita falou, entendeu? Você se identifica com aquele personagem ali, que talvez a palavra não seja personagem, né? Mas você se vê ali como aquilo. Bom, eu me vi como... Você se debate lá com as perninhas pulando, né? Você se sente o tal ser lá, em drama, né? Assim. Isso é muito legal, porque pensar que a literatura moderna, o ganho dela é justamente que o personagem se torna incrivelmente complexo. Né? Eu nunca fiz letra, mas o pessoal que faz tudo é isso, o personagem que é plano, que é esférico. Então, é uma complexidade imensa do personagem. Né? E o Kafka, né? Ele está no caminho inverso a isso. Né? Ele está retirando essas... Não tem memória, por exemplo. Né? Qual a memória dos personagens? Não tem história pregressa a ser contada por eles. Né? Eles começam direto na cena, são lançados ali dentro. Né? Maria Capitolina, você quer falar? Eu quero falar uma coisa. Na verdade, eu discordo um pouco dessa questão de que não tem, como é que fala, um poder histórico dentro da literatura de Kafka, porque eu tenho uma visão muito diferente. Eu acho que Kafka ele tem uma literatura muito violenta, justamente por te colocar em cena obrigatoriamente e trabalhar com a questão da consciência, né? E eu acho que ele faz uma grande alegoria sobre o que ele está vivendo e as coisas que estão sendo passadas e usa de métodos alegóricos para poder denunciar, né? Por exemplo, esse último conto, que é a carta, uma resposta, esqueci agora o nome, peraí. Academia? Que foi passado? Um relatório para a academia, assim, eu até tentei pesquisar, que era para ver se o que eu estava pensando era uma coisa da minha cabeça, mas eu conversei com um amigo que estuda mais a fundo questões de sociologia, aí eu falei, não, eu não estou pirando, acho que pode ser isso mesmo. Que, assim, eu claramente consegui ver uma questão ali de colonialismo, de escravidão, desse macaco que vai e é enjaulado dentro de um navio e ele tem que se civilizar, entende? Toda essa coisa, essa brutalidade, mas que ao mesmo tempo ela é engraçada, porque é um macaco que está contando, não é um ser humano. Porque se fosse ser humano contando, você fala, gente, isso é uma tragédia. E é 1917 também, né? Então algumas coisas eram consideradas aceitáveis, né? E a gente acaba meio que assim, não, mas o Kafka não pensou nesse tipo de coisa. Mas eu acredito que ele pensava assim nesse tipo de coisa e fazia esse tipo de denúncia, né? Eu percebo isso no processo, eu percebo isso na Metamorfose, e eu acho que ele trabalha assim nesse realismo dele, que depois dá no realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, né? Que aí já é uma elaboração disso.
eu acho que ele é histórico, mas ele também é muito violento, assim, ele joga você naquela cena de uma forma que você não saia até que acabe, e tem um certo alívio cômico nesse sentido, porque senão você ia ficar estupefato e não ia conseguir sair da situação, entende? Essas são as impressões que eu tenho do Kafka, assim. Eu era uma grande leitora de Kafka quando eu ainda tinha acesso à biblioteca de letras, então é isso. Eu acho bem legal isso. Na verdade, assim, o que eu quis dizer não é que a história não vá afetá-lo, ele não está em Marte, né? Então, assim, mas o que é surpreendente é que ele não é como um contemporâneo, será um Thomas Mann, qualquer outro escritor, as vanguardas, né, que trazem, né, os acontecimentos para a sua literatura, né? Ele faz, ele parece que cria um mundo à parte. Né? Você usou muito boa expressão, é uma coisa meio alegórica, talvez, mas ele cria um mundo à parte, né? Ele cria um universo dele. Né? É que talvez fosse até difícil você recuperar se trata, você sabe da história, né? Você pode situá-la no tempo, né? Mas se não soubesse, talvez fosse até difícil situar o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial aqui, que aconteceu, percebe o que eu quero dizer? Porque ele não dá essas pistas, ele não dá esse... Então é como se a literatura dele existisse num plano distante, né? Dessa história mais comezinha. Né? Eu acho isso muito interessante. Isso também é uma coerência, né? Mas com certeza ela é fruto disso tudo, né? Como sempre. Tá, Sérgio, porque eu fiquei curiosa. Esses trechos que você deu, isso eu ainda não entendi direito. Você selecionou ou eles têm alguns que são assim mesmo, curtos? Porque é moderníssimo se foi. Não, eles são curtos, com exceção aqui, talvez, da Metamorfose, que eu deixei acho que a primeira página. Claro, claro. Todos os outros, eu tentei, muito em cima da hora, buscar as traduções do Carone, do professor da USP, né? Já falecido agora, o Modesto Carone. São boas traduções, né, que nós temos. Então, olha, eu acho que são todos textos curtos. Esses mais curtos são textos de juventude de Kafka, alguns de caderno mesmo, que ele guardou. Né? Na verdade, quem guardou foi o seu melhor amigo, Max Brod, né? Que guardou os seus cadernos, né? E a Felice Bauer, que foi uma das suas noivas. Então, assim, todos, olha, com exceção da Metamorfose, que é uma novela de algumas dezenas de páginas, né? Estão todos completos, creio eu, sim, estou passando aqui, todos completos. É impressionante, né? Os críticos dizem que ele faz uma paisagem no grão de arroz, né? Ele consegue condensar, é um poder de condensação extraordinária, né? Isso é muito, muito bem feito no Kafka, né? O Kafka não deixa muitas pistas, né? De onde ele retira isso, de quem são as suas influências, né? Para quem acredita em influência, né? Eu acho uma palavra complicada, né? Influência. Ainda mais atualmente. Mas, assim, o Kafka não deixa muitas pistas, né? A gente sabe que ele leu Stendhal, leu Dostoiévski, leu todos esses escritores que fazem parte da sua geração, né? Mas ele era um leitor de fábulas, né? E ele próprio, né? Ria muito com o que lia, né? Todo mundo meio que já... Ele ria, tanto que ele fez uma leitura da Metamorfose e morria de rir com aquilo. E a gente, às vezes, lê a Metamorfose e acha aquilo muito complicado, muito, muito triste, é uma história, né? Asfixiante, né? E ele nos prova que é possível ter uma outra interpretação, uma outra leitura disso. Né? Eu não partilho daquela visão do Kafka como aquele sujeito atormentado, que fez uma coisa labiríntica, que estava asfixiado no século XX, eu não vejo assim, eu não sei. Eu vejo um Kafka, talvez como Renata mostrou, mais divertido, né? Tem uma comicidade muito grande nos seus escritos, né? Não que não possa ter algo trágico. Por exemplo, você falou a coisa do que você está tomado por aquilo, você está um pouco como se fosse uma tragédia. Eu não sei se é uma tragédia nesse sentido, né? Não sei se tem essa tragicidade no Kafka. Aí é preciso a gente... Talvez a grande questão seja justamente essa, que não tem a tragicidade. Né? E isso é que nos espanta. E aí eu volto para o que Maria falou, né? Talvez seja a forma alegórica de tratar o século XX. Eu não falei nem tragédia, eu falei assim, violência, né? No sentido de que você começa a ler e você é obrigado a estar ali. Sim. Entende? Nessa coisa assim, porque a tragédia, ela tem outra conotação, né? Ela vem de outro lugar, né?
e do que a violência no sentido de que, pá, entende? Você tá ali, pronto, acabou. Entende? É mais nesse sentido. Não de trágico necessariamente. Apesar de ter umas coisas que eu acho que são trágicas e que ele vai alegorizando e vai dando uma outra forma. É porque eu me recordo muito de um conto que não está aqui e que eu não lembro o nome, porque eu li tem muito tempo, mas ele me marcou também, que é uma pessoa que está conversando com outra num apartamento. Normal, uma coisa muito casual. Ele desce e fala com o porteiro: olha, não perturbe o meu fantasma. E eu fiquei assim: ele estava falando com um fantasma? Era uma pessoa? Eu não sei. Eu fiquei dias pensando nisso. E eu achei genial. É um conto de meia página também. E é por isso que eu falo assim, que é meio violento, assim, porque você é levado aquilo e você sai dali também sem saber muita coisa. Ele te joga lá dentro e ele te tira de lá no pontapé. E eu acho isso muito, muito legal, mas assim, não chega a ser uma tragédia, né? Sim, sim. Tá certíssimo. Eu também penso por aí. Esse conto, na verdade, eu pensei muito nessa seleção por conta daquelas imagens que você separou, e tinha uma do relógio, do filme do Bergman, lembra, né? Daquele relógio sem ponteiros. E tem uma cena aqui que é muito boa, do Desista, que eu posso ler muito curtinho, são 2 frases. Ele diz assim, ó, 2 frases, acho que sim. Ele fala: era de manhã bem cedo, as ruas limpas e vazias. Eu ia para a estação ferroviária, quando confrontei um relógio de torre com o meu relógio. Vi que já era muito mais tarde do que havia acreditado. Precisava me apressar bastante. O susto dessa descoberta me fez ficar inseguro no caminho. Eu ainda não conhecia bem aquela cidade. Felizmente havia um guarda por perto. Corri até ele, perguntei-lhe sem fôlego pelo caminho. Ele sorriu e disse: de mim você quer saber o caminho? Sim, eu disse, uma vez que eu mesmo não posso encontrá-lo. Desista, desista. Disse ele e virou-se com um grande ímpeto, como as pessoas que querem estar a sós com seu riso. Que coisa interessante, né? Então, assim, você procura um guarda, é claro, né? Você está perdido numa cidade, e o guarda se espanta com você. De mim você quer saber o caminho? Então, o que você pode esperar mais? Né? Quem pode te ajudar nesse sentido, né? E que relógio é esse, né? Que ele confronta, né, com o relógio da torre, né? E que tem uma hora que não bate, né? Eu acho que isso é um pouco essa ideia do que você falou, né? Parece que não tem muito mapa, né? E que você está muito largado dentro da literatura dele, não deixa pistas, né? Desista é muito curioso. Eu não sei se o título é Desista, porque os títulos foram colados, né? Nesses recortes do Kafka, mas é muito curioso isso. Eu estava pensando aqui, né? Porque a gente está falando agora de tragédia e tal, né? E aí eu fui procurar aqui a tragédia de Aristóteles, né? Porque eu fiquei matutando assim, né? Pô, da tragédia do Aristóteles, na noção estética da tragédia do Aristóteles, ele diz que tem catarse, né? Que provoca catarse, né? Eu falei, pô, o Kafka, acho que, não sei o que vocês acham, mas eu falei, acho, pelo menos por enquanto, eu acho que ele não provoca catarse, ele não te coloca uma situação que você vê de fora e que você alivia os horrores, sei lá. Ele não provoca isso, eu fiquei pensando isso, não sei o que vocês acham, mas foi uma questão que veio para mim. Para Aristóteles, a tragédia ela está dentro da polis, da cidade, como uma forma de ensinar a própria questão da política, né? No sentido que a própria polis está ali sendo um duplo do cosmos. Então, o que você aprende na tragédia? Você aprende na tragédia, você tem que expulsar o tirano, porque ele é perigoso para a cidade, etc, etc. Então, assim, há uma questão educacional, de uma paideia grega. A tragédia, ela, como parte do mito, é uma forma de ensinar os gregos, né, o que é honra, o que é um monte de coisa, que são vários valores. A questão do Kafka justamente é essa, né? Não tem uma questão axiológica, não tem uma questão de valor aqui. Né? Não é uma literatura que nos ensina. Não é? Aí vocês podem dizer, bom, mas a literatura necessariamente ela não precisa ensinar alguém. Né? Ela pode ser, né? Já que ela não é mais mito, já que ela não é mais tragédia, que a tragédia é uma forma de religião. Ela pode ser simplesmente o enigma. A questão do Kafka é que mesmo essa ideia do enigma aparece aqui de forma muito estranha, não é? Porque é um enigma que não nos aponta muitas direções, né? É um enigma que parece que está um pouco encapsulado, está fechado ali.
né? Então, isto aqui dá uma sensação estranha na leitura do Kafka, né? Porque como eu posso interpretar isso, né? Parece ser um texto, né? Que a grande armadilha é a interpretação. No entanto, né, os autores já disseram isso, é impossível não tentar interpretar. Mas ele está dizendo aqui, desista. Né? O título do texto, desista. Né? Você não vai encontrar o caminho. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente pode pensar. E os textos são muito semelhantes, nesse sentido que eu estou mostrando para vocês. Estou pensando com vocês aqui. Né? São textos que, de certo modo, terminam como uma ratoeira. Né? Que o leitor ele se descobre ali. Você acha que a gente podia chamar de mistério? Mistério é muito profundo. Não, acho que não. Eu acho que mistério tem um sentido que aí sim a gente volta para a da fábula, do mito, da religião, do judaísmo. Mas o enigma também, o enigma ele pede para ser desvendado, né? E pelo que você está falando, Kafka não pede para ser desvendado. Não tem o que se desvendar. A coisa já tá explícita, o cara virou uma barata, acabou, entendeu? Não tem muito... É estranho, mas não é... Não é, mas... é estranho, mas é meio normal, entendeu? Ele coloca de uma maneira que parece até normal virar uma barata. Você falou tudo, por isso que não tem trágico. O que é o trágico? Que a Laurita foi buscar no Aristóteles. O trágico é o susto. Está todo mundo no teatro sabendo o que vai acontecer com o herói, menos o herói. Então, é um susto. Que legal. Elas ficam surpreendidas com aquilo, entendeu? Porque é um susto você ter, sei lá, o tirano na cidade, a Ribes, as pessoas querem saber demais, né? Seja lá a culpa do Édipo ou de Antígona. Mas vejam só, ali tem sempre alguma coisa que te surpreende. Em Kafka, o anormal não te surpreende. Não. Ele é tomado como cotidiano. Por isso que não é um mistério. A questão é que ofusca de tão claro. Esse que é o ponto, né? Não é, se fosse mistério, seria até... Ou se não fosse mistério, mas fosse alguma coisa que nos levasse a um inconsciente, seria mais uma vez a vanguarda do surrealismo, né? Que foi contemporâneo, não é isso. Não é surrealista, né? Não. Sabe o que eu ia falar? Nem é propriamente expressionista, embora ele seja tomado às vezes como autor expressionista. E não sei se você sabe... Quando ele publicou, uma das poucas obras que ele publicou foi a Metamorfose, né? E a Metamorfose, o editor colocou na capa, né, uma barata desenhada lá. E ele não gostou daquilo, ele falou assim, não era isso que eu queria. Porque não é para que você saiba se é uma barata ou não, Renata. Se você fizer isso, você resolveu o Kafka. Né? Também não é para você dizer simplesmente que aquilo ali é uma aberração, porque se você lembrar, a primeira sentença da Metamorfose é Gregor Samsa acordou de sonhos perturbados. Ou seja, ele acordou, ele está desperto, ele não está dormindo. Então, assim, o que Kafka não é uma história estranha, fantasmal. O Kafka está dizendo assim, não, esse aqui apareceu desse modo. Agora resolva isso, né? E só que as pessoas não se espantam tanto, né? Isso aqui é curioso. Eu fiquei matutando aqui, assim, a sensação que eu tenho é que ele te joga na experiência. Nesse sentido, ele é um cara moderno, não no sentido de Descartes, né, objeto, representação e tal. Mas eu fiquei pensando no Cézanne, no Merleau-Ponty, sendo, quer dizer, o olho visível, como é que você refaz a experiência, ele te coloca nessa situação. Porque ele te joga na experiência, é isso que ele faz, né? Então, eu fiquei pensando um pouco aí, o olho visível, enfim, essa experiência que a arte moderna te coloca também. Você tem que refazer a experiência do artista. Foi isso que me mandei assim, uma luz. Também estava pensando na relação que a gente pode estabelecer com as outras artes, com a pintura, enfim. A gente estava falando do fato dele não ser surrealista, né? Eu também não vejo nada de surrealista. Ao contrário, eu vejo um realismo de uma natureza assim estranha, entende? Mas um realismo. Como ele é classificado, o Kafka? Das formas mais diversas. Ele é classificado, né? Por tantas pessoas que desejaram classificá-lo, né? Você tem na psicologia, você tem o Kafka, você tem Eric Fromm, você tem, sei lá, o Adorno, você falou que Adorno tem um texto dele. Adorno, tem aqueles que vão ver Kafka como uma denúncia
marxista, né? E tem outros, os marxistas, muitos vão detestar Kafka, né? O Lukács, por exemplo, vai dizer assim, meu Deus, para que serve isso? Então, assim, você vai ter as coisas mais distintas em relação a Kafka, porque ele é justamente um autor que não te deu uma pauta para você seguir, percebe? Ele não marcou a sua ideologia. Ele está escrevendo como quem escreve um conto de fadas. Então, assim, o que é que você faz com isso? Esse que é o ponto, né? Eu acho que o fato dele não ter feito alusões diretas, claras, a alusão não tem direta, mas ele não ter feito essas alusões à história, né? À cena histórica desse modo, né? E nem aí correntes ideológicas ou correntes filosóficas. Kafka, por exemplo, ele não cita autores, né? Você pensa, sei lá, o Tomás Mann, no meio de um romance lá, ou de uma novela, cita vários autores da época, fala de Goethe, né? De outras épocas. Ele não tem isso, você não tem essas referências. Não tem nota de rodapé. Né? Então, os personagens, eles existem no mundo que é só deles. É concentrado nesse sentido. É isso que eu estou tentando explicar. Né? Então, essa estranheza no Kafka, né? A impressão que se tem é que ele saiu da sua própria época. Né? Ele escapou disso. Eu sei que o que eu estou dizendo é claro que é excessivo. Né? Você só escreve na sua própria época. Né? Agora, veja, né? O que ele faz com isso, né, é de uma torção extraordinária. Não sei nem se é um realismo ou um hiperrealismo, né? Porque o que ele está nos oferecendo é fazer com a literatura, né, um mundo, né, que até hoje nos parece... Eu acho que é o principal escritor do século XX, de longe. Né? E olha que eu gosto do Joyce, gosto mais do escritor, do Faulkner, do escritor de brilhantes, Proust, mas veja, Kafka, assim, é disparado. Né? Ele é um escritor da altura de um Dostoiévski, de um Shakespeare, embora com uma obra, né, como eu disse, com romances inconclusos. Né? Mas eu acho que o fato de romances não terem sido terminados, né, não sei se faria diferença para ele. Né? Esse é um ponto. Né? Porque a obra dele é essa remissão contínua. Né? Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso. Eu estava tentando encontrar uma citação do Walter Benjamin, daquela obra que eu mencionei, que é bem em cima mesmo Deixa eu ver se eu encontro aqui. 137. Eu acho que lembra também os contistas russos, né? Contistas russos? Lembra muito. Ah, sim. Anitta, você quer falar alguma coisa? Luísa, Melo, vocês querem falar? Fazer algum comentário sobre os textos? Luísa apavorou. Não estava esperando. Tem que vir para cá preparado, porque aqui o pessoal discute. Olha, vou ler um trechinho de um autor que todo mundo conhece, que é o Walter Benjamin, né? No texto que ele fez 10 anos após a morte do Kafka. Né? Foi o que eu encontrei aqui. Ele diz assim, o mundo mítico, à primeira vista próximo do universo kafkiano, é incomparavelmente mais jovem que o mundo de Kafka. Que vocês entendem por isso, eu estou pensando. Né? Com relação ao qual o mito já representa uma promessa de libertação. Olha que coisa interessante, Renato, que ele está dizendo. O Benjamin. Uma coisa é certa, diz ele, Kafka não cedeu à sedução do mito. Né? Novo Odisseus, né? Novo Ulisses, livrou-se dessa sedução graças ao olhar dirigido a um horizonte distante. As sereias desapareceram literalmente diante de tamanha firmeza. E no momento em que estava mais próximo delas, não as percebia mais. Entre os ancestrais de Kafka no mundo antigo, os judeus e os chineses, que reencontramos mais tarde, este antepassado grego não deve ser esquecido. Aí ele segue, né? Então, eu acho interessante porque ele faz uma interpretação, Benjamin, do Kafka, por essa questão mesmo de cumprir um caminho, né, à parte, né, do que a gente compreende como mais próximo dele na literatura ocidental. Né? Ele vai para um universo mais curioso. Né? Então, isso é o Benjamin, que nos diz, né? Assim, não tem salvação, né?
Não, o Kafka dizia isso. Uma vez um amigo dele, o Gustavo Januzzi, perguntou o seguinte, né? O Gustavo Januzzi publicou depois da morte do Kafka as suas conversas com Kafka, né? Heden. Mas aí, eu acho que tem muita coisa exagerada, mas ele pergunta uma vez para o Kafka na rua, muito jovenzinho os dois, o Januzzi e o Kafka, pergunta assim, Kafka, mas não tem salvação? Aí ele olha, responde assim, claro que tem, não para nós, somente para Deus. Não tem salvação, cara. É bem budista. Mas assim, eu tenho uma classificação para o Kafka. Eu acho assim que ele é meio que assim um pai para o realismo fantástico, né? Que a gente vai ter aqui na América Latina depois com Garcia Marques ou com então Érico Veríssimo. Porque o que eu gosto na literatura dele é justamente assim, ele usa da fábula, mas a fábula como uma forma literária, ela tem um teor educativo. E o Kafka ele usa a fábula para dizer o que é, entende? E eu acho que é por isso que causa tanta estranheza, porque o cotidiano é estranho. A gente não pega um livro para ler o cotidiano, porque a gente vive ele. E aí, quando você vê esse cotidiano completamente distorcido, aí você fica, nossa, mas isso é estranho, né? E eu acho que é por isso que mexe tanto. Não rola uma catarse no sentido de que você aprende algo, que aquilo já estava ali o tempo todo, já está na sua vida o tempo todo. Inclusive, né, na Metamorfose tem várias e várias leituras, mas o que acontece com o Gregory Samsa? Ele fica incapacitado de trabalhar. Isso é tão comum que chega a ser hilário, né? Só que a forma que ele coloca que ele ficou incapacitado de fazer o trabalho dele como um caixeiro viajante é que te surpreende, assim. Cara, o cara virou um inseto, né? Ele não pode mais fazer essas coisas. Mas quantas pessoas não passam por isso, né? Então, eu acho que isso que é o legal do Kafka. Ele usa a fábula, mas não para passar uma lição de moral, mas é tipo para dizer, isso acontece e isso está acontecendo e essa é a realidade. Mas a gente pode fazer ela ser um pouco mais divertida, entendeu? E aí você acha estranho, mas no fim você está lendo sobre o que acontece com você. Inclusive nesse conto dos fantasmas que eu falei, eu fiquei dias pensando, depois eu pensei, gente, mas eu falo com fantasmas, eu falo sozinho o tempo inteiro, eu não quero que ninguém fale com eles. Eles são meus. As minhas paranoias assim, na minha cabeça são minhas paranoias na minha cabeça. Entende? Eu não quero ficar dividindo com o porteiro. E eu acho que é interessante essa forma que ele coloca, né? É que o Sérgio separou só algumas, mas assim, a obra dele, ele tem contos muito pequenos, então eu sugiro que pessoas sempre leiam, porque elas são impactantes nesse sentido. E quando eu falo que é o pai do realismo fantástico, é justamente disso, de trazer o cotidiano, o que acontece, na forma mais alegórica, né, mais simbólica possível, né? Que é bem um realismo fantástico, né? Aquela história que você acorda com um unicórnio no jardim. Mas, assim, o Kafka também, ele não é propriamente isso que ele inventa. Se você parar para pensar, ele é um leitor de uma literatura, de certo modo, fantástica também. Que o precede, né? Por exemplo, um Gogol com um conto como Capote, né? O sujeito se torna uma coisa roubado, o seu Capote é roubado, então o Gogol, o personagem que se chama Akakievich, né? Um nome complicado de dizer de propósito, vai ter que ir ao Reino dos Mortos, buscar o Capote, ele volta, sabe? As coisas assim. O Gogol é cheio de coisa, o nariz, o sujeito acorda sem o nariz, né? Estou falando de um escritor russo do 19, que a Renata me lembrou dos russos, né? Como uma leitura, que é uma leitura que eu sei que era do Kafka, o Gogol. Então, assim, ele não parte do nada, né? Ele parte justamente, mas o modo como ele faz isso é diferente do Gogol. É um diferente, assim, radicalmente diferente. Eu fui buscar aqui, que eu realmente não coloquei, mas eu busquei aqui no computador, na internet mesmo, espero que a tradução seja boa, uma parábola dele muito curtinha, acho que vocês vão gostar, né? Ahorita, todo mundo aí. Que ele diz o seguinte, olha só, isso é bem de juventude, Kafka devia ter 14 anos quando escreveu isso, ele fala assim, pois nós somos como troncos de árvore na neve. Olha que expressão bonita, somos como troncos de árvore na neve. Aparentemente, esses troncos estão soltos, e um pequeno impulso deveria ser suficiente para fazê-los rolar. Aí ele fala assim, não, isso não é possível, porque eles estão firmemente atados ao chão. Aí você leu até aqui, mas ele completa a última frase
quase uma máxima. Mas veja, até isso é apenas aparência. Ou seja, aí você pensa no quê, né? Porque, né? A gente acha que a gente está firme aqui na terra, no chão, né? Mas não estamos desse modo. Então, assim, essa é uma visão cósmica, né? Essa é uma visão, acho que extrapola, né? Então, ele tem esses insights. Mas eu acho também que o que é curioso do Kafka, o que ele nos mostra, né, em certa medida, é esse nosso desejo mesmo de interpretar. Né? Aí você encontra um autor como ele, que não nos oferece interioridade, né? Que os personagens, né, parecem ter sido construídos justamente, né, rasos. Né? Isso é um desafio para a gente. Né? Como é que a gente... Né, parecem objetos, né? Parece que não tem uma... Como vocês falaram aqui, né, não aponta para essa questão de uma tragicidade. Né? Isto talvez seja uma violência. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí. E ele me faz muito pensar sobre a questão da representação. Né? Essa obsessão que a gente tem de encontrar, né, o que aquilo representa, né? Como eu posso chegar ali, o que eu posso fazer com aquilo, né? Como eu posso interpretar, como eu posso aprender, como eu posso, de um certo modo, né, trazer algo mais sofisticado para falar sobre esse autor. Né? Isso é muito curioso. Né? Não sei se vocês notam por aí também, mas eu acho que eu vou por aí. Tem muitos contos que eu não coloquei mesmo, né? que são muito bons, né? No Kafka. Vou dar uma coisa. Ao mesmo tempo que ele não é representável, né? Assim, não representa, e ao mesmo tempo que ele não queria que tivesse uma imagem da barata lá, eu acho ele extremamente imagético, né? Eu queria saber e muito cinematográfico, né? Eu acho que só o cinema daria. Eu queria saber se ele foi um autor que fizeram um filme das obras dele. Eu fiquei curiosa. Renata lembrou de um, não foi, Renata? Do Processo. Na verdade, foi assim que começou, né, a conversa sobre o Kafka. É verdade. Mas são poucos, né? Tem alguns filmes, já vi peças de teatro também. Mas eu acho sempre muito curioso, né? Porque às vezes sai uma coisa meio asfixiante, né, do Kafka. Né? A relação mais comum com a literatura dele é essa relação de uma denúncia, né? de uma modernidade que nos aprisiona na sua mecânica. Eu não sei se eu vejo muito por aí, sinceramente. Né? Eu não vejo essa coisa eu não o tomo como crítico. A impressão que eu tenho é justamente que ele está esvaziando essa ideia de criticidade, né? Não tem esse iluminismo, essa crítica ao marxismo, ao domínio social. Eu não consigo ver isso. Né? Então, porque... ele é oprimido no escritório. Né? Eu não sei se é isso. Bom, posso estar enganado. Né? Porque, na verdade, de novo, sem um sujeito forte, que é uma coisa que não existe no Kafka, não tem crítica. A crítica é um procedimento do sujeito, né? Isso. Então, a partir do momento em que ele esvazia o sujeito e confunde, inclusive, esse sujeito, muitas vezes, o mundo animal e o mundo material, inanimado, eles se confundem, o mundo dos homens, dos animais e dos objetos se confundem, não tem uma identidade assim muito fixa. Então, não dá para fazer uma crítica, né? Eu acho que, de modo algum, é uma crítica mesmo. Mas essa questão que você falou, por exemplo, essa leitura que foi feita do processo, essa interpretação, essa adaptação do processo para o cinema, não sei se tem outra, né? Estou falando dessa do Orson Welles. Não é que pareça uma crítica à burocracia moderna, mas não tem também como você não tomar consciência daquilo, né? Associar. Você não tem como não associar aquilo. Eu acho até que é uma questão de consciência mesmo, sabia? De você
Outro dia foi incrível, vou contar uma coisa assim, meio até pessoal. Estava numa reunião de departamento, Laurita e Sérgio vão se identificar com essa minha descrição. E acabou a reunião, eu falei, gente, me lembrei imediatamente do filme do Orson Welles. Era igualzinho o filme do Orson, mas era igualzinho, entendeu? Aquelas 16 pessoas batendo a cabeça, todo mundo assim, parecia que estavam andando naqueles corredores cinza, e tudo era meio igual. Eu falei, cara, que viagem, entendeu? Como é que ele descreveu isso de uma forma artística, né? Mas, ao mesmo tempo, extremamente... Não é angustiante, mas é sufocante, sabe? Porque você não consegue sair daquilo ali, entendeu? Igual o cara preso na ponte, ele não consegue sair daquele preso na ponte. O outro não consegue... Você já sabe que ele não vai ganhar o carvão, né? O leitor já sabe de antemão que ele não vai se dar bem, ele não vai conseguir convencer o carvoeiro a dar o carvão para ele. Então, os personagens estão sempre presos num entrapped, sabe? Assim, dentro de uma não é uma armadilha, mas estão sempre presos. Muito legal o que você está dizendo. Eu vou por aí mesmo. Porque assim, o leitor que já conhece minimamente o Kafka, que já leu algumas obras, todas as outras parecem que são... uma está dentro da outra. Percebe? Não vai em todas elas, o personagem, por mais que ele corra atrás de uma solução, ele não vai encontrar a solução. E nós já sabemos disso. Então tem algo rotineiro, né? Quase monótono ali. A gente já sabe que não vai conseguir. Mas isso não importa. Ainda assim você lê. Você não consegue parar de ler e você não consegue parar de tentar interpretar, de dar conta daquilo. Né? Tentar achar uma saída. E por que foi desse modo e não de outro? Né? Por que a coisa do balde, do carvão? Por que... E aí você começa a procurar explicações. Você vai encontrar, por conta da pobreza, Kafka viu isso, a questão do inverno, do carvão. Estou lembrando uma explicação que eu li sobre, mas não é isso. Né? Então, assim, você fica um pouco enredado dentro desse universo. Isso eu acho fabuloso nele, no modo como ele faz isso. Né? Tanto num ensaio, tanto num texto curto, quanto num texto longo. Eles são muito semelhantes, né? Se eu ler esse Desista, como eu li para vocês, eu leio o Processo, né? Ali está tudo muito parecido. É um universo muito... parece que muito coerente, né? Ele parece que vai fazendo exercícios em torno, né, muito dessa coerente. mesma... Isso. Né? Agora, tem várias interpretações. Tem gente que vai falar da questão do pai, do Kafka, né? Aquela coisa lá que ele escreveu a carta ao pai... Aí faz uma interpretação psicológica do Kafka. Bom, são as possibilidades, né? Não desmerecendo, claro que não. Mas eu, pelo menos, não é a que eu aprecio mais. Né? Porque não se trata aqui de dizer qual é a correta ou a mais adequada, de forma nenhuma. Né? Seria ler muito mal o Kafka. Né? Mas eu diria para vocês que aquela que eu aprecio está muito longe disso. Né? Eu sou um leitor de Kafka mais pela técnica, pela dinâmica, né? Pelo que ele me faz refletir, mas eu não tenho chaves para ele. Né? Eu pagaria muito mal se eu tivesse. Né? Então, é por aí. Mas eu só queria apontar uma coisa, Renata, é que eu sinto assim, que justamente por não ter um sujeito, e esse sujeito-objeto, ele para mim é a própria crítica, entendeu? Na minha concepção. Não é que exista uma crítica externa, trágica, por exemplo, que se possa fazer. Mas esse sujeito-objeto já é uma crítica, na minha opinião. E eu acho que ele difere um pouco do Baudelaire nesse sentido, porque eu acho que a literatura do Baudelaire também fala dessa coisa do corpo que se mistura na cidade, mas ele separa o sujeito da cidade, né? Muito claramente. Por mais que a cidade esteja dentro do sujeito e o sujeito esteja na cidade. E o Kafka, ele pega esses objetos, e esses objetos, eles são você de uma certa forma, e essa é a grande crítica, né? Eles são você de uma certa forma, e você é o objeto também. E é a crítica dele, entende? Não é que... Porque o sujeito, ele é misto, o sujeito é o próprio objeto também.
quando fala essas inquietações de um pai de família, que o Sérgio não colocou, que é um conto muito bom para pensar modernidade e filosofia, que é esse estranhamento daquela família em relação ao objeto e vai se acostumando, e aquele objeto vai ficar em gerações, e o cara ele entra em desespero de pensar de que aquele objeto vai durar mais tempo do que os filhos dele, tá? Assim, essa coisa fala, essa coisa some, essa coisa troca de lugar, uma hora ela tá na minha cozinha, uma hora ela tá na minha escada, e não vai embora nunca. E será que morre? Entende? Não morre, ele vai sobreviver a todos. Né? Não morre. Ele não morre. Mas vai naturalizando, né? Sim, eu acho que essa é a grande crítica, entende? Eu acho que justamente o não ter sujeito é a crítica na literatura do Kafka. É quando você se mistura com os objetos, com as coisas, com o psicológico também, alguns outros contos, né? Esse último que o Sérgio mandou, eu acho que ele já é mais específico, acho que ele é uma grande sátira, né? Mas na obra do Kafka, de modo geral, eu acho que a crítica maior é essa, né? Essa fusão de sujeito-objeto e que, de uma certa forma, porque se eu paro para pensar, assim, a gente é construído das coisas que a gente possui também. A gente é construído dos lugares que a gente ocupa e das relações que a gente vive. Isso é o cotidiano, sabe? Então, o que eu acho legal assim, é que às vezes ele adiciona uma coisa e tudo se transforma estranho. E essas inquietações de pai de família é bem isso. É tipo assim, você tá de boa na sua vida e aí acontece sei lá, aparece uma pessoa que você não conhece, mas é uma pessoa que vai ficar, sei lá. E aí você tem que se acostumar com aquilo, mas assim, num primeiro momento você estranha, você tem que se acostumar, entende? Ou uma tecnologia nova que aparece, qualquer coisa do gênero, né? Ou então ele tira um objeto, ele tira uma coisa, né? No caso da metamorfose, ele tira o corpo do Sans. E esse é o estranhamento, né? Ele tira o corpo porque ele se transforma em outra coisa, então o corpo dele já é outro corpo. Ele tem que se acostumar com aquilo. E eu acho que é essa grande crítica e a sacada do Kafka, de que a cidade, as coisas e as situações, elas são parte de você. E aí se difere do Baudelaire nesse sentido, porque o Baudelaire também tem isso, né? Só que ele separa muito bem o que é a cidade, ele separa muito bem o que é a pobreza, ele separa muito bem o que é o indivíduo. E o Kafka, ele mistura tudo, assim, é tudo meio junto. Eu só vou comentar uma coisa, Maria, acho muito legal, concordo com tudo isso, quase. Mas veja, tem um conto dele, uma parábola chamada Comunidade, acho que eu não passei para vocês, o Gemeinschaft, Comunidade, maravilhosa, tem tudo a ver com o que você está dizendo. Eu acho que no final do Preocupação de Pai de Família, ele diz isso, o grande problema é que o Odradek, ele sabe que essa figura estranha que circula pela casa, né, vai sobreviver a todos eles. Né? Então, assim, por isso que eu estou dizendo que é uma coisa cósmica, né? Uma coisa que é um tempo que não é humano, o personagem, percebe o que eu quero dizer? Que figura é essa que vai sobreviver a todos, né? Então, o Kafka, ele intercala assim. Só te convido a pensar uma coisa, quando você fala assim, a grande crítica dele, pensa o que você está chamando de crítica, porque crítica é uma coisa que você está problematizando alguma coisa para conseguir uma solução, para melhorar alguma coisa. A palavra crítica que tem tudo a ver com a ideia de transformação, de remodelar uma situação que está adversa. Então, eu não tenho problema nenhum com o Baudelaire como crítico. O Baudelaire é um crítico, né, em relação a um monte de coisa, nós sabemos. O ponto é por que a literatura de Kafka, né, poderia nos revelar justamente essa criticidade. Não? Eu acho que, não sei se é uma crítica, mas é uma forma que ele tem de elaborar, né, o mundo literário dele. Não, mas eu não sei se seria uma crítica, mas de resto eu concordo com tudo. Porque eu acho que a gente está falando, usando a palavra crítica de uma forma mais até técnica, digamos assim, né? E não sei se a Maria está usando com a mesma conotação, como uma coisa, ou de uma forma mais assim, coloquial. Pô, Sérgio, te agradeço muito por essa sua apresentação escondida, né? Porque você fez uma apresentação escondida, não, mas você fez uma apresentação assim... Kafkiana.
não vou me apresentar, aí de repente se apresenta. Você não anotou, mas você não anotou, mas eu fiz com que vocês apresentassem. Você deu uma volta na gente. Mas ao fim e ao cabo acabou se apresentando, né? Então, adorei. Se quiser propor outras rodadas dessas, estamos abertos. Então é isso. Agradeço de novo ao Sérgio, agradeço vocês pela presença. E a gente deve botar esse videozinho aí lá no nosso grupo, no nosso canal do YouTube, para quem quiser acessar e tal, poder acessar, tá bom? Então, obrigada por todo mundo, a presença, e a gente se vê em breve. Tchau, obrigado, gente. Adorei. Tchau, Sérgio, valeu.